Então, nosso tema desse texto é sindicatos. Na minha opinião, é um dos temas mais essenciais da disciplina de sociologia para a administração, porque, seja na condição de trabalhadores, seja na condição de gestores ou empreendedores, enfim, vocês vão lidar com essa questão sindical em algum momento da vida de vocês e vão se lembrar desse texto que vocês leram, né? A questão sindical, ela tem uma história no nosso país, ela tem uma história mundial que nasce a partir da Revolução Francesa, né? E ela tem essa história particular no nosso país, inclusive, como vocês viram no texto, é uma história que cruza com a história política do nosso país também. Então, sindicatos e política são realidades que, em vários momentos da história, eles se cruzam, né? E em alguns momentos se cruzam de uma maneira tranquila, mas em outros momentos essa relação ela não é uma relação tão amistosa assim, né? Então, o sindicato é como dotado de força do trabalhador sozinho e não tem relação com o patrão. Ou seja, não tem e nem deve ter relação com o patrão. Por quê? Porque o sindicato, ele não existe, ele não foi criado, ele não foi inventado para... como é que diz, cara? Para satisfazer os interesses do patrão, né? Muito pelo contrário. Mas é muito importante, apesar de todos os conflitos históricos que existem, né, a gente entender que não é, assim, em absoluto, uma relação sempre conflitiva, a relação entre sindicatos e empresas. Não é uma relação conflitiva sempre, né? Mas em alguns momentos, como forma de salvaguardar direitos, essa relação ela se tornou conflitiva na história, né? O texto diz que a interação social que envolve a relação de poder, ela acontece dentro de uma imposição da vontade e sempre prevalece a vontade do mais forte. E o mais forte quase nunca é o empregado, quase nunca é a classe trabalhadora, né? Mesmo que haja essa vontade geral, essa classe trabalhadora, ela é uma classe que sempre vai estar à mercê do poder e nunca no poder. Mesmo quando partidos ligados à classe trabalhadora estiveram no poder, a classe trabalhadora não estava no poder, o que é uma ilusão, né? Tanto uma ilusão daqueles que são nacionalistas, que são ligados à República, ou seja, nos Estados Unidos eles são chamados de republicanos, né? No Brasil seriam os ruralistas, seriam os empresários, como também aqueles ligados ao viés democrático, né? Que são a classe trabalhadora, os partidos de esquerda e assim por diante, né? O texto diz, evidentemente, que as conquistas trabalhistas sempre se encontram aquém das reivindicações e das necessidades reais dos empregados. E aqui é muito importante nós percebermos que... Ixi, tem alguém querendo entrar, desculpa. Maria Carolina e Camila. Aqui está sem som, aí eu não vejo, né? Camila Martins, Carolina. Desculpa, meninas, é que está sem som aqui, e aí eu não vi vocês entrarem, não fez o barulhinho, né? Pois bem.
A função do trabalhador na empresa, ela é uma função de gerar lucros. A empresa jamais vai contratar um trabalhador em um determinado e colocá-lo em um determinado setor, né? Se esse trabalhador ele não estiver ali para gerar algum tipo de lucro, ou redução de custos, ou redução de perdas, seja lá o que for, né? Não vai. Então, de alguma forma, ele vai ter que gerar lucro para a empresa. É muito importante a gente perceber isso. Ela vem? Tá jóia. O da show não precisa, né? Não precisa. Só o coisa mesmo. Tá bom? Tá jóia. Mas em contrapartida, a gente precisa perceber assim, que apesar de que as reivindicações elas nunca serão atendidas a contento dentro das necessidades reais dos empregados, é uma luta contínua, então, dessa relação patrão-empregado, dessa relação sindicato-empresa, né? Por quê? Porque sempre o trabalhador, ele poderia ganhar mais do que ele ganha na empresa. É muito interessante a gente perceber, num texto que a gente estudou sobre neuroadministração em filosofia, que dizia assim que a retribuição financeira, ela não é a melhor forma de retribuição. Mas em contrapartida, se o trabalhador ele não for valorizado também financeiramente, se ele for um trabalhador sem especialização, sem formação, até vá lá, porque você tem uma fila muito grande de gente querendo trabalhar, né? Mas se ele é um trabalhador que foi formado na empresa, pela empresa, ou que tem, né, uma formação sólida, que é um profissional competente, se ele não é valorizado, existem outras empresas de olho nesse indivíduo. Então, a questão da valorização profissional, ela é uma questão que está muito ligada à questão dos sindicatos, né? Fazendo um traçado histórico da questão da história dos sindicatos mesmo, o texto vai dizer que, deixa eu olhar aqui, caixa de som, se funciona. Agora funcionou então, pessoal. A caixa de som via o Gersimar começou a funcionar aqui. Então, fazendo esse traçado histórico, né, sobre a questão do sindicato, a gente vai perceber que na Roma antiga existem traços de associação de classe, ou seja, grupos de pessoas, né, que nas reuniões que eles faziam, que era chamado de colegias, essas pessoas, elas articulavam, então, melhores condições até para os próprios gladiadores, que eram escravos, né, que lutavam no Coliseu. Era feita, então, essa reivindicação de direitos, de água, de alimentação. Então, de fato, é uma questão muito antiga dentro da história do próprio sindicato, né? O texto diz que, por tomarem, às vezes, o aspecto de pequenos clubes e participarem de perturbações políticas, o Império, nos seus começos, desconfiou dessas associações e demonstrou maior benevolência apenas a partir do século II depois de Cristo, né? Quando o Império foi permitir, então, a formação e a reunião desses grupos. Aqui vale a gente frisar, por exemplo, que não era só os grupos ligados à reivindicação de direitos, né, e tudo mais, que ganharam o direito de se reunir, né, na Roma Antiga. Mas os próprios cristãos, quando algum de vocês for a Roma, vai poder visitar esse espaço lá, os próprios cristãos, para se reunirem, eles se reuniam nos cemitérios romanos, e os cemitérios romanos eram abaixo da terra, né? Eram túneis, e Roma está cheia, a Roma antiga, né, a parte antiga da cidade, está cheia desses túneis, e nesses corredores desses túneis, do lado direito e do lado esquerdo, ficavam tipo gavetas, né, talhadas na pedra ou na terra argilosa,
onde eram colocados esses caixões ou essas pessoas envoltas em faixas, né? Então, os cristãos, até o século III, mais ou menos, eles não podiam se reunir em espaços públicos da cidade romana. Uma outra questão é, a história dos sindicatos é a história da luta de classes. Da luta de classes em relação a não só essa relação patrão-empregado, mas a relação quem está no poder e quem quer o poder. Ora, os sindicatos, eles travam essa luta de poder com as empresas, com os empresários, com os empreendedores, não é só porque aqueles que estão à frente desses sindicatos, eles querem ver melhorias para esses trabalhadores. É muito importante a gente ter essa noção, né? Mas, em especial, a preocupação deles, de quem é líder, né, de quem está à frente, de quem é presidente desses sindicatos, é também angariar poder, né? Principalmente se a gente olhar numa realidade de Brasil ou de América Latina. As pessoas não vão para um enfrentamento político simplesmente porque elas querem defender o direito das pessoas e não sei o que tem. Não, elas têm interesse político em torno disso, interesse de poder, interesses diversos em relação a essa questão dos próprios sindicatos, né? E aí o texto, ele dá um salto ali, né? Porque ele vai da Roma Antiga para o século XVIII já, que é o século do Iluminismo, que é o século da própria Revolução Francesa e assim por diante, né? Do início, né, do processo histórico da Revolução Francesa. Então ele cita que em 1791 foi criada então a chamada Lei Chapelier, que confirmou o decreto e normatizou, então, o contrato de trabalho. Então, o primeiro contrato de trabalho que se tem notícia é um contrato que foi firmado em 1791 e a gente vê aí que a gente tem, então, 300 anos, que a gente poderia chamar de anos de construção dos direitos do trabalhador. E aí, é claro, né, eu ainda não ouvi os posicionamentos de vocês, mas a gente vive uma época, principalmente no Brasil, que é uma espécie de tempo em que o trabalhador ele passou a ser demonizado, em que o funcionário público passou a ser demonizado, em que as próprias leis trabalhistas passaram a ser demonizadas. Tanto é que a gente, dia a dia, a gente vai percebendo, não só por meio da inflação, que vai comendo o trabalhador pelas pernas, mas por meio das novas leis contratuais, da própria reforma trabalhista que aconteceu, que foi promulgada, se não me engano, foi no final do governo Temer, né? Uma perda ou um desmonte dos direitos do próprio trabalhador, né? O argumento é simples. Qual é o argumento? Nós estamos fazendo isso para estimular o crescimento das contratações e zerar o percentual de desempregados no Brasil, né? Não sei se o caminho seria bem esse, né? De tirar direitos do trabalhador para que haja emprego. Então, isso acaba sendo, como o próprio Marx já previa, uma difícil, né? Eu vou usar o próprio termo que o Marx usa, uma reificação do trabalhador, ou seja, o trabalhador ele vai simplesmente trabalhar para sobreviver, ou seja, o dinheiro que ele vai ganhar é um dinheiro que vai dar apenas para ele comprar comida, né? Então, na base, a ideia é essa, né? Trabalhar para comprar comida.
E aí vocês podem dizer assim, professor, mas não está bom, né? Olha, se você pensar o ser humano como um animal, está ótimo, né? Está perfeito. Por quê? Porque o objetivo do animal é sobreviver, né? Agora, o objetivo do ser humano, não. O ser humano, ele tem sonhos, ele tem ideais, ele tem um projeto de vida, supõe-se que ele possa melhorar a condição de vida dele ao longo da história profissional dele, né? Então, a gente precisa pensar nessas questões também quando a gente pensa em sindicatos, ou seja, o sindicato ele não tem como objetivo defender apenas os direitos trabalhistas do trabalhador, mas ele tem como objetivo defender uma condição histórica do trabalhador. E é lógico, né? Quem assistiu o filme O Jovem Karl Marx viu isso claramente. Existe uma influência muito grande do marxismo e de Marx. Deu certo esse Marvel aqui. Em relação a essa questão de solidificar as lutas históricas dos trabalhadores em relação à conquista trabalhista, mas a conquista existencial também dessas pessoas, né? Então, o texto diz que proibindo qualquer associação de patrões ou de empregados ou operários que se formasse para cuidar pretensamente de interesses comuns. Então, apesar de a gente ter uma lei que estabelecia um contrato de trabalho, essa mesma lei proibia os sindicatos, né? E aí nós temos os 3 primeiros artigos dessa lei. O primeiro é proibido reconstruir as corporações sob qualquer pretexto, ou seja, se você fosse líder de sindicato, você praticamente poderia ser preso, e muitos foram, né, na história. Uma vez que a dissolução de toda espécie de corporação de pessoas, ou mesmo estado ou profissão, é uma das bases da Constituição, né? Então, a gente sempre vai perceber 2 realidades em qualquer situação, em qualquer país, em qualquer momento. Os empresários tentando salvaguardar os seus direitos de empresários, que é o direito ao lucro, e cada vez mais lucro, e o Estado que salvaguarda os direitos dos empresários. O Estado, dificilmente, ele vai ficar do lado dos trabalhadores. Por quê? Porque o Estado não defende os trabalhadores. O Estado assiste aos miseráveis, mas aos trabalhadores não. Então, o Estado sempre vai se colocar do lado do empresariado, né? O artigo 2, os cidadãos de um mesmo estado ou profissão, os operários, colegas de qualquer ofício, não poderão, ao se reunirem, eleger presidentes, nem secretários ou delegados, fazer atas, tomar decisões, baixar regulamentos para fim impostos, ou seja, era proibido, literalmente proibido, né? Às vésperas do século XIX, era proibido, então, existir sindicatos na França. E isso se propagou pela Europa também, não só pela França, com diferença em relação à Alemanha, né? Que na Alemanha existia todo esse movimento, como o próprio texto vai dizer, citando Krupskine e outros pensadores, já existia esse movimento trabalhista na Alemanha. O terceiro artigo, proíbe-se a todo e qualquer corpo administrativo ou municipal receber petições sob a denominação de um estado ou profissão e de dar alguma resposta. Tais corpos devem declarar nulas as deliberações que poderiam ser tomadas desse modo e deve vigiar rigorosamente a fim de que elas não tenham o mínimo de efeito. A ideia, então, era, se nós quiséssemos, nós os franceses daquela época quiséssemos, nós de esquerda daquela época quiséssemos salvaguardar os nossos direitos, os direitos dos trabalhadores, inevitavelmente nós precisaríamos colocar a boca no trombone, e em qualquer situação é assim. Tem um ditado que ele é um pouco forte, mas que ele cai muito bem
nesse contexto francês. Quanto mais você abaixa, mais mostra o bumbum. Popularmente falando, mais você mostra a bunda, né? Isso por quê? Justamente porque se o trabalhador ele começa a abrir mão dos seus direitos para salvaguardar o seu emprego, quando ele perceber, ele está trabalhando mais horas, ele não está recebendo horas, ele não está tendo banco de horas, o salário dele está defasado, e ele vai passar a acreditar que a única saída para ele é continuar ali, porque afinal de contas o emprego está difícil, né? E aí a música do Zé Ramalho, Admirável Gado Novo, expressa justamente isso, né? Ele vai dizer, vocês fazem parte dessa massa, que massa? A massa dos trabalhadores, né, que passa nos projetos do futuro. É duro ter que caminhar, ou seja, trabalhar realmente é difícil, é castigo, como a gente estudou. É dar muito mais do que receber, ou seja, você trabalha mais do que realmente aquilo que você ganha e merece ganhar. É ter que demonstrar sua coragem, porque existe uma luta social, e ver toda essa engrenagem que sente a ferrugem se comer. A engrenagem é justamente o sistema que favorece muito mais o trabalhador, o empregador, né? Então, ele vai dizer que nós vivemos de fato uma vida de gado. É um povo marcado, mas é um povo que vai dizer assim, apesar de tudo, afinal de contas, nós temos um trabalho e a gente consegue comer arroz e feijão, né? No atual contexto inflacionário do Brasil, eu diria assim, ou arroz ou feijão, porque realmente não está dando para comer os dois, né? Então, essa é a ideia de trazer o Zé Ramalho, é a ideia de que os trabalhadores unidos, eles têm uma força maior, que é justamente o que o Karl Marx vai dizer quando ele escreve o Manifesto Comunista, um texto, né? Não é um livro necessariamente, embora você o encontre em livro, que é um texto de 10 páginas no qual ele expõe toda a concepção dele em relação ao trabalho, em relação à luta social, à luta de classe, e ele termina o Manifesto Comunista com essa afirmação, né? Proletários do mundo inteiro, univos, que é o que essa imagem tenta mostrar, né? A ideia do sindicato, ela é sempre a ideia de um espaço de todos os trabalhadores, né? De todos aqueles que querem garantir os seus direitos, garantir o seu posicionamento, garantir a sua profissão. Então, por isso que nós temos um sindicato de cada segmento, inclusive sindicatos ligados ao empresariado também, né? E aí o texto vai dizer, então, que o tempo e a duração de trabalho, por exemplo, eram os mesmos para homens, mulheres e crianças. Vejam só que muitas empresas até o século XIX, muitas indústrias até o século XIX, preferiam empregar crianças do que empregar adultos, porque era mais barata a mão de obra, né? Os pais ficavam em casa e os filhos, uma idade de 10 anos, às vezes até menos, iam para essas fábricas trabalhar, muitos morriam, muitos sofriam esgotamento, enfim, né? Isso por quê? Para aumentar o lucro. Então, dispensava-se os adultos para admitir mulheres e crianças, o salário da mulher já era mais baixo que o do homem, então por isso preferência por mulheres, e elas estavam sujeitas facilmente a imposições brutais dos patrões. Karl Marx, ele vai afirmar que o trabalho forçado em benefício do capital substitui brinquedos infantis. Relata, então, outro sim, o acordo com a lei inglesa sobre as fábricas, a questão da escolaridade, né? Com pelo menos 14 anos, uma forma de garantir os direitos das crianças e assim por diante. Tem um filme. Pessoal, por que o senhor passa filme se a gente não vai ver, né? Ué, porque eu tenho que passar, é minha função mostrar para vocês que tem filmes que trabalham os temas que a gente está discutindo, né?
E eu sei que o tempo de vocês não permite ficar vendo filme também. Até porque esse filme aí eu acho que nem na Netflix não deve ter também, não cheguei a observar, né? Depois eu vou olhar, se estiver disponível eu informo. Mas ele é um filme muito interessante com a Charlize Theron e ela e mais algumas mulheres trabalham em uma fábrica de extração de minérios, por isso o nome Terra Fria, e elas trabalham com homens, né? E elas não têm absolutamente nenhum direito, mas nenhum direito mesmo, ao ponto que elas não têm nem banheiro para elas. Tem que usar o dos homens. E para piorar a situação, os homens não gostam que elas trabalhem na mesma fábrica que eles. Fora isso, tem uma questão pessoal, familiar dela, da Charlize Theron, que envolve também toda a discussão do filme, né? E assim, nossa, é um filme que de fato, quando você assiste, ele mexe com o psicológico da gente, assim, né? Muito interessante. E ele mostra muito bem essa questão do sindicato, da luta dos sindicatos, né, e tal. Tá? Então, fica aí a dica. Depois eu vou ver Professora, se... esse filme não é um que elas trabalham numa fábrica de roupa, não, né? Que elas estão fazendo roupa, não. Não é esse da E fábrica daí de eu vi um roupa, não. parecido com esse, que daí as mulheres fazem uma greve, tudo para reconhecer os direitos delas. Olha que interessante. Se você descobrir o nome desse, posta para nós lá no grupo. Tá bom. E tem um outro com a Julia Roberts, que não é necessariamente sobre sindicatos, né? É sobre uma fábrica norte-americana, não sei se na região do Texas, que, que acabou contaminando um monte de gente lá, porque contaminou o lençol freático e tal. E muita gente começou a morrer de câncer, e ela, a Julia Roberts, é uma assistente de advogado, ela nem é advogada. E ela começa um trabalho de reunir as famílias, de fazer o movimento e tal, e aí no fim das contas eles acabam vencendo a causa, as pessoas são indenizadas, é uma história real, né? E, é um filme que mostra essa questão da força dos grupos, né? Uma questão que a gente perdeu e que era muito importante nas cidades é a questão dos conselhos de bairro, né? Que também é um movimento muito interessante. O conselho de bairro, ele reivindica nas prefeituras ou na prefeitura melhorias para aquele bairro. E isso é uma realidade que a gente quase não vê mais, justamente por conta daquela questão do poder, ou seja, muitos líderes de bairro, eles acabaram virando candidatos, principalmente a vereador, e eles nunca mais ajudaram aquele bairro, eles estavam interessados apenas em chegar ao poder, né? Mas é interessante a gente perceber que nas comunidades do Rio de Janeiro, principalmente, chamadas de favelas, né? Até bem pouco tempo, os líderes de bairro, que lá são chamados de líderes da comunidade, né? Eles têm um papel social muito interessante porque eles fazem a mediação entre o traficante e o Estado, entre o traficante e o poder. Para quê? Para tentar evitar, então, massacres, investidas violentas, como a gente assistiu no Jacarezinho há bem pouco tempo, e outras também na história do Brasil, né? Então, os líderes de bairros, eles são um elemento ainda importante em algumas realidades sociais, né? Continuando a questão do perfil histórico, já no século XIX, 1857, o inspetor Leonard Horner vai dizer: a lei especifica simplesmente que durante 3 horas por dia, crianças, cara, se reúnam entre as paredes de um local chamado escola e que o empregador receba cada semana um certificado relativo a isso, assinado por uma pessoa dita instrutor ou instrutora, antes do adendo à lei sobre fábricas,
não era raro encontrar certificados onde a assinatura era representada por uma cruz, pois o instrutor, a instrutora não sabia ler e nem escrever, cara. Então, assim, nossa, que absurdo, né? E, em geral, as escolas eram dentro do prédio das fábricas, era uma sala dentro do prédio das fábricas, porque era uma forma de não só das crianças continuarem trabalhando, mas quando eram os pais que trabalhavam, era uma forma, então, das crianças futuramente continuarem trabalhando ali também, não terem nenhuma outra aspiração social. O que significa isso? Significa que a estrutura capitalista, na visão do Marx principalmente, ela tem um único propósito, que é qual? Fazer o pobre continuar pobre, né? Eu não sei se vocês estudaram um cara chamado, se não me engano, é Robert Maus. Eu sei que o sobrenome dele é Maus, não porque ele seja mau, né? Mas porque é o sobrenome. É M-A-U-S-S, Moses, se lê Moses. O Mose, ele tem uma teoria interessante que ele vai dizer assim, se você deixar os pobres começarem a ganhar bem, primeiro que você vai perder os trabalhadores, né? Segundo, que vai haver uma inflação do trabalho, ou seja, vai ser difícil encontrar trabalhadores, né? Terceiro, que aqueles que você encontrar para trabalhar, eles não vão render na sua empresa. Então, na visão dele, na visão capitalista, o trabalho, ele existe para manter o pobre ainda mais pobre. Essa é a perspectiva. O operariado aprendeu que a questão da luta tem o propósito de você lutar por direitos e pela legalização também dos sindicatos, que é uma forma de lutar também por esses direitos. Só uma outra questão que eu acho que é importante também mencionar é que a ideia de creche, né, que hoje é algo obrigatório, o Estado tem que garantir vaga nas creches, assim, é muito importante dizer isso, para que as pessoas entendam isso. A creche, ela não é apenas para o pobre, é importante dizer isso. Por quê? Porque a creche, ela é uma fase da educação chamada educação infantil, e a educação infantil é um direito de todos, né? Entre deixar seu filho com com a avó dele, deixá-lo com uma babá e deixá-lo num CEMEI, como é chamado hoje, né, Centro Especializado de Educação Infantil, é muito melhor para a criança que ela fique no CEMEI. Por quê? Questão da proteção, questão da socialização, questão de que ela vai estar aprendendo e principalmente sendo estimulada, né, nos processos corporais e cognitivos dela, né, cognitivo-motores, mas que nessa época que a gente está estudando, a creche era ou para que a criança pudesse trabalhar e estudar, no caso escolinha, não era creche, ou para que ela futuramente também trabalhasse naquela fábrica. Os dois motivos são esses, né? Isso é horrível até de se pensar, mas é real. Então, só para a gente comparar a razão dos rendimentos das pessoas, então a gente não fala hoje só de um sindicato de trabalhadores, mas a gente fala de lutas sociais, de lutas de classe, porque tem a relação homem-mulher, mulher ganhando menos que o homem, tem a relação negro e pardo e branco, então o branco ainda ganha mais do que o negro e o pardo no Brasil. Tem a relação empregabilidade, então algumas empresas só empregam o branco, não empregam o índio, não empregam o venezuelano, não empregam o negro, não empregam o homossexual e assim por diante, né? Que são pessoas como qualquer outra pessoa, mas que esse preconceito, principalmente na América Latina, mas também nos Estados Unidos, é muito forte, né? Então nós temos mulher negra ou parda, ou preta ou parda, e homem preto ou pardo, que estão no maior índice em relação à questão da desigualdade. A relação homem-mulher aparece em segundo,
a relação mulher branca, homem branco em terceiro, em relação aos outros grupos sociais, né? Sendo que a mulher negra ou preta ou parda e o homem branco estão no maior nível de desigualdade, né? Justamente porque o homem branco tem mais oportunidades que a mulher negra ou parda, então o distanciamento é ainda maior em relação à empregabilidade e a salários. E aí nós temos todo esse conjunto de elementos que são importantes da gente observar, porque é a nossa realidade, então não é só uma, como eu disse, uma luta de classe, mas é uma luta social em relação à equiparação desses direitos, né? Historicamente, a gente vê muito essa questão, e aí eu já chamo a atenção de vocês para essa relação entre sindicatos e políticas, ou política, né? Como a gente vê aqui um balãozinho da PUC, o melhor da CUT, um balãozinho da Federação Nacional dos Empresários, balãozinhos do PCdoB, a cor vermelha que indica a questão da luta de classes, principalmente pelo Partido dos Trabalhadores, mas também pelo partido do PCdoB, né, que são partidos de linha de esquerda no país, e eles estão reunidos em frente à Catedral da Sé em São Paulo, que é um palco, né, a céu aberto, de manifestações de todas as naturezas, e as manifestações trabalhistas também acontecem ali, porque a gente tem um órgão da Igreja Católica chamada CNBB, ou seja, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e esse órgão é predominantemente formado por bispos de uma linha de esquerda, ou seja, uma linha ligada ao trabalho e à defesa do trabalhador em especial. Então tem toda essa luta de classe, também tem esse respaldo da igreja, que tem uma voz interessante ainda socialmente falando, tá? Aqui nós temos uma outra imagem de um movimento sindical em São Paulo chamado Força Sindical. Esse movimento sindical é um movimento que acabou, como eu já disse, gerando intenções políticas, e uma dessas intenções é de um político que hoje é bastante famoso, né, que é o Paulinho da Força, um político conhecido, bastante conhecido, e que emergiu politicamente justamente como o presidente desse sindicato, que é o Sindicato dos Trabalhadores da cidade de São Paulo, chamado de Força, né? Enfim. Aqui, uma outra manifestação em relação à reforma da Previdência, quando foi acontecer a reforma da Previdência, eu não sei quantos de vocês que se lembram disso, foi entre a era Dilma e a era Temer, né? E nessa reforma da Previdência, o que aconteceu é que os trabalhadores levariam, em média, mais 5 ou 10 anos para se aposentar, dependendo da sua realidade trabalhista, né? Mais 5 anos em termos de carteiras, ou mais 10 anos se a pessoa nunca trabalhou e vai aposentar por idade, né? Mais ou menos isso, depende das categorias. Mas a reforma da Previdência, ela foi uma reforma que contou com muitas manifestações no Brasil desses sindicatos, né? Mas que acabou resultando na conformação dessa reforma, enfim. Qual que é a lição que a gente absorve disso, né? A lição, ela é muito simples, muito básica. A corda, ela sempre vai arrebentar do lado mais fraco. Então, essa é a questão.